Se você é pregador ou estudante de teologia, você sabe que existe um desafio que está sempre ali no coração do nosso trabalho. Como é que a gente garante que a mensagem que sai do púlpito é de fato a palavra de Deus, e não só um monte de ideias nossas, por mais bem intencionadas que sejam? Essa é uma questão de fidelidade, de autoridade e de poder espiritual. Então, eu quero começar com uma pergunta bem direta, para você mesmo refletir. O seu sermão é fiel ao texto bíblico? Sabe, talvez a crítica mais dolorosa que um pregador possa ouvir é que ele leu uma passagem, mas o sermão que veio depois, nossa, não tinha quase nada a ver com o que o texto realmente dizia. E é exatamente esse problema que a gente vai desvendar e resolver aqui. E para fazer isso, o nosso caminho está bem traçado. Primeiro, a gente vai definir o que é e o que não é pregação textual. Depois, vamos mergulhar na história, que é bem controversa. Aí a gente parte para a prática. 3 modelos que você pode usar já. Em seguida, vamos aprender a criar um tema forte que une o sermão todo. E, por fim, vamos entender por que tudo isso é tão, mas tão importante. Vamos nessa? Ok, primeiro de tudo, vamos colocar todo mundo na mesma página. O termo pregação textual já foi de tudo um pouco. Já foi amado, odiado, descartado e, mais recentemente, repensado. Por isso, a gente precisa de clareza. Do que exatamente estamos falando quando usamos esse termo? A definição que eu acho mais direta e útil é essa aqui, de Clarence S. Rowdy. Ele diz que um sermão textual é aquele em que o tema principal e os pontos principais, as divisões do sermão, vêm direto da passagem bíblica que você escolheu, entende? O texto não é só um trampolim para você pular para suas próprias ideias. Não, ele é o chefe, ele dita as regras, ele controla a mensagem. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Olha só essa comparação. Na pregação tópica, o pregador tem um tema na cabeça e sai caçando versículos para provar o ponto dele. Já na expositiva, que é super profunda, tudo, absolutamente tudo, vem da análise do texto e do seu contexto histórico, cultural. E a textual, ela está nesse lugar estratégico no meio. O texto te dá o tema e a estrutura principal. A grande sacada aqui, a diferença crucial, é o nível de controle que a palavra de Deus tem sobre o sermão. Mas olha, nem sempre foi assim tão claro. Esse termo pregação textual já esteve no meio de uma verdadeira guerra de ideias. E entender essa briga toda nos ajuda a perceber por que ter uma abordagem com princípios e não só com rótulos é tão fundamental hoje em dia. Dá uma olhada nessa linha do tempo. No finalzinho do século XIX, gigantes como John Broadus tinham a pregação textual lá no alto. Era o padrão. Mas aí chega o meio do século XX e um monte de teólogos começa a criticar, a questionar se isso era válido mesmo. Felizmente, de umas décadas para cá, o que a gente tem visto é uma reavaliação, uma forma de integrar o melhor da pregação textual dentro de uma visão mais ampla do que é pregar a Bíblia de forma fiel. Mas qual era o problema? O que tanto criticavam? Essa citação de Ilion T. Jones é matadora. Ele falava de um perigo, o da vivissecção textual. Que palavra, hein? Vivissecção é o que um cientista faz com um animal morto. Ele corta em pedaços para analisar. A crítica era que alguns pregadores faziam isso com a Bíblia. Pegavam um versículo, cortavam em frases, analisavam friamente cada pedacinho, mas perdiam a mensagem viva, o coração da passagem. Eles desmontavam o texto em vez de expor a sua vida. E é por isso que hoje a gente chegou num consenso muito mais saudável. A questão não é mais ficar brigando por rótulos. Ah, meu sermão é textual, o meu é expositivo. Isso não importa tanto. A pergunta de ouro é: seu sermão se submete à autoridade do texto? Ele cumpre o propósito que o autor bíblico original tinha em mente? Se a resposta for sim, você está no caminho certo, não importa o nome que você dê para isso. Certo? Teoria e história na bagagem, agora vamos para oficina. Como é que a gente pega um texto bíblico e transforma ele num esqueleto de sermão que seja fiel, forte e claro? Vamos ver 3 modelos, 3 ferramentas práticas para a sua caixa de ferramentas de pregação. Os 3 modelos são esses: o natural, o analítico e o tópico textual. Cada um é uma forma diferente de deixar a própria passagem bíblica te dar a estrutura do sermão. Vamos ver um por um com exemplo que fica mais fácil. O modelo natural é o mais direto de todos. Pensa naquele texto clássico de 1 Tessalonicenses 5, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias.
Pronto, os pontos do sermão são esses. Ponto 1, sempre alegres. Ponto 2, sempre orando. Ponto 3, sempre gratos. Simples, direto ao ponto e, claro, totalmente bíblico. Já o modelo analítico, ele cava um pouco mais fundo. Ele faz perguntas para o texto. Pega lá João 14,6, quando Jesus diz, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O modelo analítico pergunta, ok, por que Jesus precisa ser o caminho? Resposta, porque a humanidade está perdida. Porque ele é a verdade, porque a humanidade é ignorante. E porque ele é a vida, porque a humanidade está espiritualmente morta. Percebe a sacada? Os pontos conectam a afirmação do texto com uma necessidade humana real. Ele mostra o porquê por trás da declaração. E por último, o modelo tópico textual. Esse aqui é muito útil, mas tem que ser usado com sabedoria. Ele traz para o sermão um ponto que está implícito no texto, que é pressuposto. Por exemplo, em 2 Crônicas 34, a história é sobre a redescoberta do livro da lei. Ora, se o livro foi redescoberto, é porque antes ele estava perdido. Então esse ponto implícito, a perda das escrituras, vira o seu ponto 1, a introdução, que prepara o terreno para os outros pontos que estão escritos lá no texto. Muito bem, estrutura é o esqueleto, é fundamental. Mas um sermão que realmente marca, que transforma, precisa de mais. Ele precisa de uma alma, de uma única e poderosa ideia central. Um tema que amarra tudo. Agora a gente vai aprender a construir essa unidade. E essa frase do Donald Miller, para mim, é simplesmente genial. Um sermão que tenta falar de tudo um pouco acaba não falando de nada. É como um tiro de espingarda de caça. O chumbo se espalha e não tem impacto. Mas um sermão com um tema único, focado, que nasce do texto, esse atinge o coração do ouvinte como uma bala, com poder, com precisão, num ponto vital. E uma maneira fantástica de construir essa bala é usando o método dialético. Parece complicado, mas a ideia é simples e poderosa. Você começa com a tese, o que a Bíblia diz que é o ideal, a vontade de Deus. Depois você joga na mesa a antítese, a nossa realidade, a vida como ela é, com o conflito, a dor, a nossa dificuldade em viver aquele ideal. Isso cria uma tensão na cabeça do ouvinte. E aí vem a síntese, a resposta do sermão, a solução poderosa que o Evangelho traz para resolver essa tensão. É lindo! E assim a gente chega no nosso último ponto, que é, na verdade, o coração de tudo. Por que ter todo esse trabalho? Por que essa disciplina na preparação é tão, mas tão importante? A resposta é simples, porque a gente não está lidando com qualquer coisa. A gente está lidando com algo sagrado. As vantagens são enormes, para todo mundo, para quem prega e para quem ouve. Primeiro, óbvio, garante que a pregação seja bíblica, o que vai aos poucos educando a congregação na palavra. Segundo, faz com que a mensagem seja percebida como a voz de Deus, não do homem. Também mantém o ministério sempre novo, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. E talvez o mais importante de tudo, obriga o pregador a se calar e deixar Deus falar. Tira o foco das nossas opiniões e coloca na palavra. E assim, a gente fecha o ciclo e volta para a pergunta inicial. A questão que realmente define se uma pregação é boa ou não é o rótulo que a gente usa, é a fonte da autoridade. A mensagem que você prega no domingo, ela vem do céu ou ela vem da sua cabeça? Eu quero terminar com essa reflexão do Dr. Henry Steele Clark, que me arrepia toda vez que eu leio. Pregar a palavra de Deus é um privilégio com uma dignidade sublime e um peso tremendo. Exige o nosso melhor, a nossa dedicação, a nossa submissão total ao texto. Porque quando a gente faz isso, quando a gente deixa a palavra falar através de nós, a gente se torna de fato porta-voz do céu. E, sinceramente, não existe chamado maior do que esse. Obrigado por nos acompanhar.